Meus queridos, vocês percebem como que a instrução, o ensino vai resolvendo esses problemas que nós discutimos aqui, que faz parte da maioria das nossas igrejas, das nossas convivências? Então a gente entende que a instrução, o ensino bíblico, ele vai amenizando esses problemas. A gente não entende que, porque a igreja adota essa postura de instrução, de discipulado, não é que não vai haver problemas, isso não existe. Igreja é convivência, é igual casamento. Não existe um casamento que seja assim, nossa, não existe problema. Isso não existe. É que a gente disfarça bem, uns disfarça melhor do que os outros. É igual uma irmã que estava numa palestra para casais, o palestrante chamou os casais para orar por eles lá no final da palestra, né? E tal, conflito era o tema da palestra, e veio a irmã, inclusive, veio sozinha. Disse, não, mas minha esposa não pôde vir, está trabalhando. Eu falei, tudo bem. Mas, pastor, ela dizendo, pastor, eu nem vim aqui para pedir oração, porque a gente tem quase 30 anos de casado e nós nunca tivemos uma discussão. O pastor disse, não, então fica aqui do lado. Nós vamos orar para que Deus te cure da amnésia. Não existe. Ela não lembrava, mas não existe. Qual é a convivência que não tem atrito? Qual é a convivência que não tem as discórdias, os conflitos? Agora, a maturidade está em como nós lidamos e resolvemos essas coisas, não é? E aí é preciso, então, a gente instruir, a gente corrigir pelo ensino. Mas problema toda igreja vai ter. Agora, uma igreja que ela dá importância ao discipulado, ao ensino, à instrução, pode ter certeza que muita coisa, na verdade, é antecipada, é resolvido antes que aconteça. A gente chama de prevenção, né? E nós somos mais reativos do que preventivos. Quando é reativo, ou seja, quando reage a essas coisas identificadas, né? Essas coisas são identificadas. Então, a gente já percebeu que a falta de instrução já vai complicando um monte de coisa. Então, o caminho para o discipulado e o caminho para ter uma convivência saudável em uma comunidade de fé é de fato o discipulado, é o ensino, é a instrução. É o método que Jesus usava e o que ele sempre usou. Quando eu falei do Sermão do Monte, então, da montanha, né? Sermão do Monte, né? Da montanha é o desenho lá que tinha, né? Então, vamos ainda ler o capítulo 11 de Mateus, só para ratificar essa questão da instrução. Jesus ensinava, pelo método que Jesus usava era ensino. Mateus capítulo 11, verso 1. Ensino, amados. Ensino. Professor, você bate tanto na tela do discipulado, mas aqui quem foi discipulado? Quase nenhum de nós, eu sei que infelizmente eu mesmo não fui. Tipo assim, aqui ó, uma classe aqui, quem foi discipulado? Foi discipulado? A maioria de nós não teve, né? Quando aceitou a Cristo, essa pessoa que nos acompanhou, que nos ajudou nos momentos difíceis, inclusive nas quedas que nós tivemos, não tinha lá uma pessoa mais madura. Eu entendo que a maioria, então a gente identifica o quão deficiente está a igreja evangélica. Nós somos de diversas igrejas, passamos por outras igrejas, temos tempos diferentes no evangelho, 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, né? E a gente já percebe que essa deficiência não é de hoje, não é de uma ou de outra igreja. Infelizmente, é uma cultura que nós temos que é avesso à instrução, né? Infelizmente, a cultura nossa é de Brasil mesmo. A educação não é valorizada. O evangélico brasileiro, então, parece que dobra isso. Ou seja, esse desprezo pela instrução. A teologia e o estudo é mal visto por cristãos. Alguns, muitos. Nós damos valor como cristão à palavra, né? Dizemos até em púlpito, chegou a melhor hora, como se Deus não falasse desde o início de um culto, né? Não é? A visão é colocar a responsabilidade no pregador, né? Transfere toda a responsabilidade para uma pessoa que vai falar 20, 25 minutos, 30 minutos, no máximo, né? Essa cara que é menos ainda, né? O quê? O período que fala. Depende da igreja. Mas assim, tem uns 50 para uma hora, é a prática? A Batista sim, né? Ah, tá. A Batista, ela dá essa palavra, São igrejas, não, irmão, parece que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Não é isso. Agora, igrejas históricas, elas dão mais ênfase à questão do ensino bíblico. As pentecostais, que é a maioria de nós, eu sou pentecostal, né? Porque eu estou na igreja batista, que não sou. Assembleia de Deus foi quase minha vida toda cristã, 14 anos, 16 anos, um negócio assim, nem me lembro mais. E, aliás, eu não entendo um crente não ser pentecostal, isso para mim não existe, no sentido bíblico da palavra, né? Agora o que acontece? Então transfere toda a responsabilidade para o pregador, que isso é errado,
todo culto deve ser pedagógico, toda música deve conter uma mensagem, não é só esse cunho emocional. As emoções cabem, tem lugar na nossa vida, porque nós somos seres humanos e o ser humano tem o seu lado das emoções. Só que a gente entende que emoções não transformam ninguém, amados. Ninguém. Quantas pessoas choram, se quebrantam diante de uma mensagem às vezes e tal, mas aquilo não é suficiente para transformá-lo. Então quando a gente atinge as emoções, aquilo é insuficiente. Quando se atinge o entendimento, a compreensão, e isso é transformado, aí começou um processo de conversão, um processo de mudança. Porque enquanto a consciência não é atingida, não tem mudança, não tem como. O sentimento, da mesma forma, a enxurrada que vem das emoções do nosso coração, é a mesma medida que elas vão também, porque são passageiras. Agora, o raciocínio, o entendimento, você instruir uma pessoa, um ensino é para a vida toda. Quando ela abraça aquilo, lógico, né? Ela recebe aquilo. Agora, o que a gente está tentando dar ênfase aqui é a importância do discipulado, porque é um método que Jesus usava, a instrução. Mateus 11:1. Bora lá. Mas assim também, né? Dentro dessa questão, a pessoa ouve a pregação. Você fala assim, é mais um lado da emoção. Mas quando você ouve sempre uma pregação boa, sempre fica. Fala assim, 100% de uma pregação, nem se for 0,01% lá, tem que ficar na mente. Uma pregação que não é boa não é bíblica, não pode ser. Não, mas se a pregação é dentro da palavra de Deus, o conteúdo, ali ele vai te prender. Se ele vai te prender, o nosso cérebro por si próprio, ele tem que gravar alguma coisa. Aí até obedecer tudo, aí é outra coisa. Há um processo, né, Cláudia? Há um processo. A questão é assim, amado, é preciso expor a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma que tem uma mensagem. Quando a gente pega Neemias, capítulo de número 8, a gente percebe, olha que coisa interessante. Tinha lá o governador, que era Esdras, Neemias era o governador, Neemias que era o camarada lá da administração. Mas quando foram chamar uma pessoa para expor a palavra, foi o escriba, que foi o Esdras. A Bíblia diz lá no capítulo 8 de Neemias, que ele abria a palavra, expunha a palavra, ele pregava a palavra, explicando de uma maneira que quem ouvisse também entendesse. Então essa é a questão. A instrução, ela tem esse propósito de instruir, de ensinar as pessoas, de trazer aquilo trazer até o complexo, que são os temas bíblicos, são uns negócios complexos, né? Conceitos assim que fogem da capacidade natural humana de compreender, independente da sua inteligência e intelectualidade. Aquilo é a revelação de Deus. Porém, essas coisas complexas têm que ser trazidas no mais simples, onde um adolescente ouça e também compreenda. Um novo convertido ouça e também compreenda. A gente percebe o perfil de muitos pregadores, não vou ser injusto dizer que todos, claro que não, mas muitos pregadores em querer pegar o que é simples e tornar complexo, para mostrar uma falsa intelectualidade, uma falsa sabedoria, usando linguagem que o povo nem entende. Estamos aqui nessa noite, nesse conclave, já viram um negócio desse? Né? E as orações, irmão, parece um negócio assim, tem pregador que você precisa do dicionário, enquanto ele fala, você vai buscando significado, não é? Professor, às vezes, não. A gente que estuda teologia, eu às vezes peco, né, trazendo termos técnicos que para conhecimento é interessante, a gente vai acumulando conhecimento e tal, mas se não foi entendido aquilo, que proveito, que fruto vai ter? É igual língua estranha falada. Se não tem intérprete, cale-se, porque você deixa Deus louco. A gente estava lendo Mateus capítulo 11, verso 1. Meu Jesus, eu estou assustado com vocês, viu? Estou me olhando assim meio. Capítulo 11, verso 1, vamos ler o texto? Pega aí de carona. Não está sem, né? Liga que hoje a gente não fala abra a Bíblia, né? Conecte-se com a Bíblia, ligue a Bíblia, acesse a Bíblia, mas vamos lá. Capítulo 11 de Mateus, alguém leia, por favor, verso 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olha só, ensinar. A pregação sempre vem com o ensino, não é? Pregação só, ou seja, um anúncio, não basta. Não é suficiente, tá certo? A pregação, ela até anuncia uma mensagem,
mas não instrui, não explica aquela mensagem. O ensino, sim. A proposta do ensino é explicar. E, amados, sinceramente, como que uma pessoa ela aceita a mensagem do Evangelho se ela não o compreende? É a questão do eunuco, do capítulo 8 de Atos. Como que eu não vou entender se não tem quem me explique? Então podia ler e ia ficar na sua fertilidade da imaginação. Será que está falando aqui o profeta dele mesmo? Será que é de outro? E aí, amados, isso aí vai para a vida dos crentes. Aí cada um vai falando o que acha, o que bem entende. Eu sinto que é assim. Não sente coisa nenhuma. A gente não, em relação à Bíblia, não tem que sentir nada, tem que saber, irmãos. Tem que compreender, tem que ter a clareza. Seria a leitura da própria Bíblia para muito crente. É uma coisa complexa. Sim. Né? Esse dia meu filho falou, mas onde que eu tenho que começar a ler a Bíblia? Eu falei, Bíblia é para se estudar. Né? Exato, não é para ser lida? Não é para ser lida. Exato. Às vezes você fala assim que às vezes, exemplo, nós não lemos, porque tem gente que já não gosta de ler. Que o brasileiro tem essa fama. Sim, não é só fama, na realidade, ler, né? E quando começa a ler, já dá sono. Né? E outra, ela é complexa, então ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. Exato. E para estudar tem que querer. Olha como é A complicado. Bíblia, ela é um livro complexo, porque primeiro que não é um livro, já começa por aí. São no mínimo, na nossa divisão, 66 livros reunidos, 40 autores diferentes, épocas, linguagem, a cultura, a instrução, a língua. São 40 autores escrevendo naquilo que nós chamamos de Bíblia, que é uma coleção de livros, muito complexo. Então não é para ser lido de fato, é para ser examinado. Foi o que Jesus disse em Mateus 5:39. É isso? 5:39? Me ajudem aí na referência. Aí você vê, você ensinando, ou como você passeia pela própria Bíblia, né? Trazendo tópico de vários, como é que fala, autores, não é complicado? Precisa ser estudado, amados. Por que a gente entende que qualquer profissional, ele deve conhecer a sua profissão? Por exemplo, um cirurgião do coração, como que chama? Cardiologista, né? Que é o cara lá que vai fazer transplante de coração, que vai fazer a cirurgia complicada, a ponte de safena, não sei o que e tal e tal. Aí a gente jamais vai falar assim, não, eu aceito ser transplantado ou operado por esse cirurgião, mas ele não tem instrução, ele tem experiência, ele conhece assim, ele lida com órgãos, né? Ele tem uma boa experiência no açougue. Não, ele manja, ele sabe que é coração de boi, né? Ele desossa certinho lá, ele sabe a divisão do que é picanha, do que é cupim, coxão duro, coxão mole, alcatra e tal, aquela coisa toda. Aleluia! Olha, ó, os irmãos sentindo. Está falando de carne? E aí, quem é que vai aceitar? Não, ele tem experiência, trabalhou no açougue 20 anos. Você é doido, irmão? Confiar numa pessoa dessa? Por que a gente confia em pregadores, pastores, líderes que não têm o mínimo preparo teórico da Bíblia? Quando a gente compara essas coisas, fala assim, que é absurdo. Isso é absurdo, porque a gente vai depositar a nossa vida, a gente terceiriza a nossa vida, a nossa eternidade, muitas vezes, na mão de um fulano, de um ciclano, de um beltrano, ainda que seja bem intencionado, ainda que seja honesto, ainda que seja sincero, e tenha sinceramente enganado. Tem um bocado de gente aí que é sinceramente enganado. É sincero, não é mal intencionado, não é mau caráter, mas não tem um preparo mínimo para lidar com as questões bíblicas. Então a gente precisa ter um mínimo de preparo, o mínimo. Nós não confiamos no preparo, é Deus que nos capacita, disse Paulo, mas o próprio Paulo dizendo, e ele, quando a gente estuda a vida de Paulo, porque a ideia que a gente tem assim, a pessoa aceitou Jesus, Deus foi lá e encheu ela do Espírito Santo, ela se converteu de verdade, entra no ministério, sai pregando, fazendo as coisas, é gente boa, é carismático, é dedicado, é voluntário, isso aqui vai dar um bom diácono, um bom obreiro, já põe um bom líder e vai fazendo. Que nós somos assim, nós contratamos gente que é disposta, não é? É que a Seara está precisando. A Seara é grande e poucos são cearenses. Sim. Então, olha só que coisa interessante. Aí a gente faz isso, não é, irmão? A gente pega essas pessoas e faz isso. Quando a gente estuda a vida de Paulo,
Depois da conversão, lá em capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verso 22 para o verso 23, tem um espaço lá de em torno de 10 anos. Quando a gente junta com mais capítulo 11 de Atos, tem mais um ano. Quando a gente vai lá para Gálatas, tem mais 3 anos, até ele ser enviado pela igreja. É o próprio Jesus, né? Começou o ministério com 30 anos. 30 anos. E olha que a cultura, que foi a primeira aula que eu tentei passar para vocês aqui, o judeu, o menino judeu, ele era assim instruído na lei, ele conhecia, mas conhecia muito. Você pega qualquer judeu, ele sabe da sua tradição, da sua história, da sua cultura, como ninguém, qualquer menino judeu. Agora, que é o contrário, nossa, infelizmente, os filhos dos crentes, irmãos, lê Bíblia. Eu não estou falando nada, eu só estou questionando, ele está respondendo, não me põe nesse negócio não. Aí depois não ficar falando, nossa, o André está desqualificando tudo, eu não estou falando nada. falando mais ou menos, Eu tenho que me proteger aqui, mano, senão eu estou perdido aqui. Então, Você tem que perguntar, você tem que mudar a pergunta. Não, Será que os nossos filhos nos imitam? Pronto, coloca a responsabilidade em nós, né? tá bom. Então eu vou aprendendo, tá vendo? Obrigado. O que acontece? Eu nem sei o que eu estava falando mais. Você falou de Jesus, é um exemplo excelente. Mas eu vou pegar Paulo, né, que já é essa pessoa capacitada, um cara poliglota, falava as principais línguas da época. Um cara que ele mesmo diz que ele excedia em zelo, em conhecimento da sua geração toda, mais do que todos aqueles dedicados. Ele teve o melhor mestre que havia na época, que era o tal do Gamaliel. Preparado, conhecia a lei como ninguém, fariseu. O pai era fariseu. Ele diz em Romanos capítulo 7 que ele procurava cumprir tudo da lei, conhecia tudo da lei. Mas depois que ele aceita Cristo, ele passou 14 anos, irmãos, se preparando, relendo, ressignificando as Escrituras, reaprendendo tudo, agora na perspectiva de que o Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. Por que Paulo teve essa necessidade e a gente pensa que o ministério vai assim de qualquer forma? De que as pessoas vão recebendo funções, responsabilidade da igreja, sem o mínimo de preparo, amados? Será que nós não estamos errados, meu Deus do céu? Mas isso não é a visão da liderança, professor? Isso é um efeito Mas isso que eu tô dominó. falando, não é um efeito dominó que os próprios, exemplo, os líderes, vamos colocar pastores, é tão escasso, obreiro, é difícil a obra do Senhor. Todos nós estamos envolvidos Aí, nessa... aí como você está falando, chega uma pessoa bem disposta, vai dando, receba, vai ungindo. É por isso que nós estamos aqui com essa matéria, justamente para discutir isso e mostrar, irmãos, o discipulado não é algo a ser desprezado. O discipulado, ele é fundamental nesse negócio que nós chamamos de igreja, né? É por isso que a gente tem, por isso que eu introduzi essa matéria. É por isso que eu vi aqui, eu falei, não, essa matéria é fundamental para quem está estudando a teologia e tem que compreender que a igreja precisa conhecer as Escrituras Sagradas, irmãos. Que nós temos a necessidade de instruir o ser humano. Nenhum ser humano nasce sabendo, a gente precisa ensinar, e a tendência é sempre fazer o errado, está no DNA, na natureza humana, né? E ainda mais o brasileiro, que é criativo, imagina, que acha. Eu já falei para vocês em outras ocasiões, os irmãos que estão mais tempo comigo, irmãos, vocês podem se formar em médio em teologia, bacharel em teologia, PhD em teologia, DD em teologia, mestrado, doutorado, vão ser teólogos, mas achólogo, ninguém pode se formar, não tem essa graduação. Eu acho. A gente eu não tenho direito de achar nada. Professor, como que é? Bom, eu acho. Que acha o quê, irmãos? Nós estamos lidando com a Bíblia, com a vontade de Deus. O que Deus deixou revelado aqui? É isso aqui que é a nossa única regra de fé e prática. É através daqui que nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vivência da igreja, no matrimônio, na criação de filhos, como que a gente lida com a política, que é um assunto que o povo se perde todinho. Aliás, parece que a igreja evangélica sabe lidar pouco com os assuntos que fogem do seu arraial, né? Então, falou de aborto, eutanásia, homossexualidade, drogas, divórcio, são coisas que... Porque a gente criou uma redomazinha, um povo assim que é alienado
né, que parece que não vive no mundo, nós vivemos no mundo, não somos dele, nós não aderimos a esse sistema, né? A gente não é preso no sistema demoníaco que jaz no maligno, mas nós vivemos aqui. A Bíblia tem ensino para cá, não é para lá. A Bíblia não ensina, não se preocupa para que eu obedeça quando eu chegar lá. Não, enquanto aqui estivermos. O ensino da Bíblia é para a terra, é nas nossas relações aqui sociais, é para cá. A Bíblia ela tem muito mais ensino terreno do que celestial. Vocês sabiam disso, amados? A Bíblia se preocupa nos seus ensinos com as coisas mais básicas da vida: tomar banho. Você acredita num negócio desse? Sim. Tomar banho, a Bíblia ensina. Ensina a como você fazer depois que faz o número 2. Vocês acham que eu estou exagerando? É Deuteronômio 23:13. Ou me faltou água. Alguém pode pegar uma aguinha? Sim, tadinho. Léo, tu é tu, Vara? Tu Já foi pegaram escolhido? O quê? Oh, me desculpa, eu esqueci de pegar água. Porque levaram meu suco, levaram tudo aqui. A merendeira recolheu 23:13 de Deuteronômio. É só um exemplo básico aqui, mas a Bíblia ensina, mas as coisas mais básicas da vida. É sério mesmo. Higiene pessoal, Levítico, quando foi escrito, que as pessoas pensam assim: nossa, essa cerimônia deve ter algum significado espiritual. Não, não tem, era higiene pessoal. Não come carne de porco, porque no deserto, no sol, sem uma Brastemp para preservar aquele negócio, não é? Não tem SUS no deserto, lá não tem, ainda que o SUS é ruim, mas não tinha. Então imagina só a contaminação, uma bactéria se alastrando. Por que teve aquela epidemia da gripe do frango? Foi do frango? Foi do frango, não foi? Um poucos anos atrás aí. Como que você teria evitado aquela epidemia? Até hoje a gente tem os álcool gel. Um monte de recepção aí na igreja, em muito lugar, né? Quer dizer, se o povo tivesse o hábito de lavar as mãos, irmãos, que é coisa mais básica do que isso? Lavar a mão. Prevenção, né? Higiene pessoal, básico. A Bíblia ensina isso. Eu quero só dar um exemplo aqui, que a Bíblia se preocupa com aquilo que é pertinente à vida, e não é só a vida espiritual, amados. Porque a Bíblia trata de ser humano enquanto ser humano. Não é? Então, não é para exagerar, está aí, né? E o soldado tinha ligado. Deixa eu abençoar, viu? Eu falei do filho, eu vou te explicar por quê. Filho? Que não, filho? você falou assim, né, que você estava falando, mas os nossos filhos, assim, daí você olhou assim, né, o irmão, a nossa criação, por causa disso, suponhamos, se eu, né, há muitos anos tivesse discipulado tão certinho, eu penso assim, você falou dos filhos, os meus filhos tinham se discipulado melhor. Sim, Como todos hoje, nós. a gente, né, Todos nós. todos nós, é o que eu estou falando, todos nós, se a gente pegar vamos supor, um bom pastor, uma boa igreja, que tenha mesmo dedicado a discipular quem entra, com certeza, eu acho que o mundo vai ser melhor. Se nós, aqui que estamos ouvindo isso, acredito que a maioria concordando, né? Passarmos a aplicar isso na nossa vida, você vai ver que já vai mudar bastante coisa, tanto na nossa quanto na vida das pessoas que a gente vai ter contato, inclusive da nova geração que a gente vai tendo contato e as pessoas que a gente vai evangelizando e trazendo para Cristo. Então aqui a gente já pode ver uma mudança. Que a nossa proposta, irmãos, não é se reunir para aprender as coisas e revolucionar o mundo. Eu não acredito. Eu não tenho fé para isso. Não tenho fé para isso, não. Eu entendo que cada um que a gente alcança pode alcançar mais 2 ou 3. E esses 2 ou 3, mais 2 ou 3. E esses mais 2 ou 3, mais 2 ou 3. E aí sim, eu acredito que talvez a longo prazo a gente pode ter uma mudança significativa no nosso meio. Se cada um que ouvir e se propor isso aqui que a gente está fazendo, se reunir, não só em curso teológico, palestras e outros eventos que tem, onde a igreja faz essas coisas, que para mim é simples, mas é aquilo que o Espírito Santo pode usar de uma maneira poderosa para transformar a vida das pessoas que participam e, consequentemente, as pessoas que têm contato com essa pessoa que participou, né? A gente entende que aí sim, amados, porque olha só, eu já tive a esperança, quando mais jovem, que a gente, não sei se o senhor, Maria, teve essa ilusão, mas quando era mais jovem, eu falei assim: não, Deus vai me usar para revolucionar o mundo, para mudar a igreja. Eu já tenho a consciência que isso não vai acontecer com a minha vida. Eu não sou filho do Martinho Lutero. Esse espelho branco aqui não está à toa, a barba. Eu já não sou ingênuo, como antes.
eu entendo, amados, que é bem possível que Deus me use para alcançar meia dúzia de pessoas. E louvado seja Deus se Deus me der esse privilégio, se isso acontecer. A pessoa, eu encontrar 3, 4 pessoas assim na eternidade, assim, obrigado, irmão. O Espírito Santo te usou, não só para anunciar o Evangelho, mas para me falar das verdades do Evangelho, e eu vivi uma vida boa na terra. A vida eterna começou lá. Eu estou aqui, inclusive, porque Deus te usou e contribuiu para isso. Já pensou, amado? Que privilégio, 2 ou 3 chegar na eternidade assim? Tem preço. Pena, né? Aí você canta aquele louvor, valeu a pena. Claro, lógico, amados. E agora, como que se dará isso? Na dedicação com a outra pessoa, em ver a outra pessoa como uma pessoa importante. O discipulado visa a pessoalidade, a importância de cada um. Jesus, ele falou com uma mulher, ele falou com um cidadão chamado Nicodemos. As verdades que Jesus ensina, amados, são tão profundas. Novo nascimento, que Ele é o próprio Messias, que a adoração é Espírito, é verdade, que Deus é Espírito. Olha que coisa poderosa, que tem que nascer da água e do Espírito. Ele fala das coisas celestiais. A gente está falando de uma pessoa, não é no coletivo, não é para a multidão. Quando a gente tem a oportunidade, louvado seja Deus, a gente alcança, mas é pouco eficaz esse negócio de falar na multidão. O que o discipulado propõe é o coletivo também, não é que despreza, mas muito mais a eficácia do discipulado, a eficácia da evangelização é no tete a tete, no pessoal, no caminhar junto, no conviver, na comunhão diária, no cotidiano, nos momentos, todos os momentos da vida compartilhados. O que diz Deuteronômio, capítulo de número 6, amados? É só para vocês terem tempo aí. Ninguém leu Mateus 11 e 1 não, né? Não. Tá. Então, depois do 6 aí, do capítulo 6, Deuteronômio, a gente vai para o 11 e 1. Mateus 5:39. Sim, nós lemos sim. Sim, senhora. Leu 11, você leu sim. Ele saiu pelas cidades ensinando e instruindo. Deuteronômio capítulo 6, eu acho que é o verso 6, 7, 8, alguma coisa assim. Que era para ensinar, andando pelo caminho, O filho, né? deitando, e essas palavras as intimarás ou as inculcarás, né? Tem a versão vai falar intimarás, que eu gosto muito, ou seja, torne essa palavra íntima do teu filho. Olha que coisa interessante, torne ela íntima, ou inculque, coloque na cuca, na cabeça, né? As intimarás, as inculcarás. Tem alguma outra expressão fora essas duas? Ensine-as com persistência. Ensine com persistência. Inculque, intime essas palavras a teus filhos, falando delas, assentado na tua casa. Aqui fala repita. Isso, Repita. porque é um exercício, né? É um exercício. Então a gente entende que é o resto da vida, às vezes falando a mesma coisa. Eu já parei um pouco de falar com um menino de 11 anos, mas o outro está vindo aí, eu acho que eu vou ter essa mesma dificuldade. Que ele fazia um negócio e falou: meu filho, eu já falei isso 10 vezes, quantas vezes mais eu tenho que te falar? Quem nunca falou? Aí, se ele pudesse olhar para mim, raciocinar e falar: pai, até que eu aprenda. Simples assim. Então essa é a questão, repita, é o exercício, é a instrução, que não, são as mesmas coisas, inclusive, amados. É um ensino diário o resto da vida. Então, as intimarás teus filhos falando em tua casa, sentando, levantando, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, e colocarás nos umbrais da porta, na testeira, nas tuas mãos e tal. Oi. O meu filho fala assim: mãe, tudo é Deus, né? Tudo é Deus, tudo é Deus. Eu falo, a boca fala, o coração é cheio. Exato. Exatamente isso aí. Percebam, amados, como que é a questão pessoal, em todo momento, em todas as ocasiões, ensinando a palavra no dia a dia, não é numa igreja apenas, não é no púlpito apenas, não é na sala de aula apenas, é no dia a dia, amados, nas oportunidades que nós temos, aí que a Bíblia diz, assentando, levantando, deitando, lá na tua casa, andando pelo caminho, onde for, nas oportunidades que surgem a gente vai instruindo. Capítulo 11 e verso 1 de Mateus, 11 e 1 de Mateus, diz assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Deu instruções aos seus discípulos, ou acabando de dar essas instruções. Então ele deu as instruções, depois ele partiu para ensinar e pregar.
Jesus não se cansa de ensinar, né? Capítulo 13 de Mateus ainda. Mateus 13 e 54. 13 e 54. Olha só. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Amados, eu estou aqui quase 1h30 trazendo para vocês os termos bíblicos na boca de Jesus, e alguns deles que tem outras centenas de passagens com esse mesmo sentido, ou seja, de ensino, de ensino, de ensino. Não há outro caminho, não há outra via, não há outro método que Deus nos propôs para que a gente pudesse crescer no entendimento, crescer como discípulos de Cristo. Não basta pregar, irmãos. Pregação, ela até pode trazer a pessoa ao entendimento que Cristo é o seu Salvador. Mas a partir daqui, porque aqui não é o final das coisas. Tem gente que acha que é só ganhar alma, só evangelizar. Então Jesus vai buscar de novo. Ganhei alma, ganhei 200 almas. Os pregadores, né? Fui lá e preguei não sei aonde, Jesus. Aí posta ainda no Facebook. O número, inclusive. Verdade. Não, o número é para Deus, não é para nós. Todas as vezes que a gente coloca número, a vaidadezinha vai assim, ó, inflamando, né? Toda vez que a gente contabiliza, Deus, ele olha assim e fala: nossa, a soberba está crescendo nesse coração, Davi. Tu quer saber o que? O número do teu exército. O profeta avisou: não faça isso, Lei. Faça isso não. Tu quer saber? Quando ele se envaidecer, eu quero saber a grandiosidade do meu exército. Vem a praga de Deus e o juízo de Deus sobre a soberba de Davi. Então é muito complicado, né? Um professor um dia, teologia, disse assim: a minha sala de aula tem mais aluno do que muitas igrejas. Aí eu falei: nossa, senti um cheiro assim, ó, de Lúcifer. Sério? Ai, meu Deus do céu, eu vou. Senti assim é? uma presença do soberbo, do Lúcifer. Quer dizer, ele contabiliza o número, ele não entende que uma pessoa vale a pena o esforço dele, o engajamento dele, o ensino dele. Uma pessoa, ele talvez fale: não dá não. Para ensinar 2 ou 3 não dá não. Muda a mensagem, o entusiasmo não é o mesmo. Vocês sabem, há anos que me acompanham. Tem 2 ou 3 na sala, eu mudo alguma coisa? Mudo mensagem? Eu entendo, amados, Jesus já me ensinou isso. Eu entendo que uma pessoa vale a pena quando a gente compartilha, e o entusiasmo tem que ser o mesmo. Porque se aquela pessoa, apenas ela, fosse salva, apenas ela e toda a humanidade, Jesus viria da mesma maneira, morreria na cruz da mesma maneira, só por aquela pessoa. Vale mais do que o mundo todo perdido, uma só alma. Esse é o ensino bíblico. Então a Bíblia vai dizendo que a gente precisa acompanhar as pessoas, a gente precisa viver com essas pessoas, a gente precisa saber que cada pessoa é única e ela deve ser cuidada, amados. Eu também, tanto absurdo que a gente ouve na igreja, né? Nas igrejas: saiu um aqui, Deus vai mandar 10. E aí? Então quer dizer, aquela uma vai para o inferno, não está nem aí, porque Deus trouxe mais e compensou. Quem é que tem 10 filhos? Ou quem teve um filho, perdeu um, Deus deu 2 e aquele um, então... Não existe isso, não é? Isso não existe, amados. Ninguém pode ser substituído por outro alguém, nesse sentido da importância da humanidade do ser humano. Então a gente precisa saber que a gente precisa se dedicar a todas as pessoas. E é melhor a uma, mas que essa uma, ela, é por isso que eu prefiro ter poucos filhos, mas que esses filhos sejam criados, sejam ensinados. Porque fazer filho é facinho. Para quem não tem nenhuma dificuldade, a fertilidade é facinho. Você faz o mais fácil. De 10 em 10 meses dá conta do negócio, se a mulher concordar, lógico. Na mesma também, né? Que a gente é crente, não pensa de outra forma. É fácil. O desafio, amados, é você pegar esse menino aqui, entregar na outra ponta lá como um homem, uma mulher de caráter, uma pessoa que conhece Deus, que entendeu a mensagem que você quis passar. Aqui é um desafio. Então não adianta ganhar um monte de gente, largá-las, aí porque são como meninos na fé, são como bebês, que eu disse, acho a aula passada, ou retrasada, não lembro mais. É como se fosse eu pegar um menino, gerei ele agora,
e pego ele, deixo aqui e vou embora. O que eu vou fazer? Adiantou eu gerar esse menino? Ele vai morrer. Se não morrer, olha que vai sofrer demais na vida. Demais. Quem é a pessoa que vai pegá-lo? Quando pega? E ainda quando sobrevive? Da mesma forma, é uma pessoa que é trazida a Cristo. Não basta trazê-la a Cristo. É por isso que a igreja que se preocupa só com ganhar almas é infantil. Ninguém é maduro lá. Ninguém experimenta o evangelho, porque é só número, né? Uma igreja que é dirigida, que é pastoreada pela mente de um evangelista é superficial. É igual uma... como que fala? Não é? É lagoa, né? Que ela é extensa, mas ela não tem profundidade. É lagoa? É o que, meu Deus do céu? É nesse sentido, quer dizer, é mais ou menos esse negócio, que é extenso, mas não tem profundidade. A igreja dirigida por um profeta é só pedaço de gente para todo lado, irmão. Que é só juízo, só profecia, né? Só mostrando o pecado. Agora o pastor é diferente. O pastor cuida, pega nos braços. O pastor alimenta. Que todos nós somos convidados para ser uma comunidade de pastores, hein? Por isso que eu não estou colocando essa responsabilidade só num cabra só, que é muito injusto, né? Meus queridos,